bem, nós vamos ler hoje no profeta Amós, capítulo 1. Vamos fazer um estudo aqui dentro do livro de Amós. E hoje nós vamos fazer apenas uma introdução para nós estarmos pensando a respeito desse profeta. Nós vamos ler então, portanto, Amós 1:1. Diz assim a palavra do Senhor: palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Muito bem, só esse versículo por enquanto. Nós pedimos as bênçãos do Senhor sobre a meditação da Tua Palavra e os pensamentos que nós vamos ter. Amém. Pensando aqui a respeito desse profeta, esse profeta vem profetizando a respeito do povo de Israel, mas não muito fora dos dias de hoje. Se nós pensássemos, colocássemos o que está acontecendo ali em nossos dias, vocês vão ver que vai haver muita semelhança mesmo. Portanto, nós começamos aqui já vendo, Amós, ele vai tratar, ou ele vai trazer uma profecia falando ou chamando a atenção daquele povo para o lado social, a justiça social, porque o povo estava muito rebelde, o povo estava muito mal naquele tempo, e o povo estava agindo contra o seu próprio semelhante, agindo contra os seus irmãos, podemos dizer assim, e sendo maldosos ao ponto de vender, de fazer escravos e coisas mais. Mas ele vem chamando a atenção para que há, dentro daquele tempo, e muito assim, colocado para os nossos dias. O escritor, então, portanto, Amós, nós vemos aqui, e ele provavelmente ele profetizou dos anos 785 a 750 a.C. O versículo-chave desse livro está no capítulo 4, versículo 12, onde ele fala assim: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Portanto, este é o versículo-chave desse livro. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Cada tempo que nós formos meditando e lembrando, você pode voltar a este versículo e você pode pensar e colocar ele nos pensamentos que nós estamos tendo. Prepara-te para encontrar com o teu Deus. As palavras-chave desse capítulo, onde nós vamos estar pensando, é castigo, cativeiro, buscar e converter. Buscar e haver mudança. Essas são as palavras-chave dentro do livro do profeta Amós. Tema. Qual que é o tema do livro? Pecado, juízo e, posteriormente, a restauração de Israel. Contexto histórico desse livro. A prosperidade do reino de Jeroboão II, aqui se fala de um Jeroboão II porque quando houve ali as divisões, o primeiro rei chamava-se Jeroboão. Aqui já é um outro Jeroboão, e em alguns lugares é chamado ou relatado como Jeroboão II, exatamente por isso, por esse detalhe, porque ele já era o segundo Jeroboão reinando ali. Portanto, no tempo de Jeroboão, no reino de Jeroboão, naquela época, nós podemos dizer assim que era uma anarquia. O que é uma anarquia? Uma bagunça. Tanto da parte espiritual, a decadência do povo de Israel, e refletia também na situação caótica em que se encontravam as nações vizinhas. Só pensando assim, recapitulando para a gente ir entendendo, quando houve a divisão, então eles foram para o reino do norte, e Jeroboão, o primeiro no caso, o que ele pensou? Se o meu povo começar a voltar lá para Jerusalém, para começar a adorar, para começar a servir a Deus, e de repente eles começarem então a ver que há ali algo bom, algo gostoso, algo interessante,
e começar a despertar o desejo, e eles desejarem então voltar para lá, e eu começar a perder esse povo. O que Jeroboão fez? Começou a criar altares ali, em pontos estratégicos, e o povo, para que o povo servisse ali mesmo, para que não precisasse ou não houvesse necessidade de voltar a Jerusalém. Até então, tudo bem. Até então, nós podemos concordar, às vezes até em certo ponto, com Jeroboão. Porque o que importa mesmo não é o lugar onde se adora, mas o tipo de adoração que é feita. Só que aí que é o problema. Começa então, ele cria altares para que o povo venha adorar, só que ele começa a introduzir ali os deuses da vizinhança. Os deuses do povo ali, que serviam a deuses, a imagens de escultura, imagens criadas pelas próprias mãos deles, e ele coloca essas coisas ali no altar, e eles então estão servindo, estão cultuando, mas o que está sendo chamado a atenção aqui é exatamente isso. O Deus mesmo, ele ficou de fora. O Deus mesmo que era para eles servirem, o Deus único e verdadeiro, o Deus deles, o Deus que tirou eles do Egito e trouxe com mão forte e poderosa, assim como relata a palavra de Deus, esse Deus mesmo estava de fora. Eles estavam servindo a outros deuses, cultos, pomposos, cânticos, ofertas, oferendas. Mas onde está Deus? Deus mesmo estava de fora. Então nós vamos observar que Deus está chamando a atenção desse povo para que esse povo volte, para que esse povo para que esse povo esteja preparado para fazer um encontro com Ele. E as nações vizinhas ali eram acusadas de crimes contra a humanidade. E incrível, interessante como que as coisas de fora foram introduzidas dentro do povo de Deus. É o que nos preocupa hoje, né? Muitas pessoas dizendo, não, isso é normal. Ah, mas eu não posso fazer isso? O que tem isso a ver? Posso ser crente e fazer isso. Posso ser um cristão, um servo de Deus e realizar tais coisas. O que tem? As pessoas muitas vezes fazem esse tipo de coisa, mas isso preocupa, me preocupa, preocupa os verdadeiros servos de Deus, preocupa os verdadeiros cristãos, justamente por esses detalhes. Sabe, o povo vem trazendo as coisas de fora para dentro, colocando ali, achando que estava servindo a Deus, fazendo cultos pomposos, coisas bonitas, algo que chama a atenção dos olhos, que enche o coração. Mas, para Deus, um culto vazio. Para Deus não tinha valor. E então o profeta chama a atenção, ele enfatiza pela insensibilidade de Israel. A sua religião hipócrita e a sua ganância, a indiferença frente às disciplinas de Deus, o falso conceito de segurança da nação e a ausência da justiça e a falência moral de Israel. Falência moral de Israel. Moral onde? Diante de Deus. Eis a questão, porque Deus chama a atenção desses detalhes e ele fala, olha, diante de mim, vocês estão vazios. Diante de mim, não sei qual é o pensamento de vocês, mas vocês estão vazios. Não têm feito algo que me agrada. Não têm feito algo que diante de mim tem valor. Tem feito. Levanta de madrugada, vai aos montes, oferece, cultua. Mas cadê Deus? Onde está Deus? Deus está tendo prazer nessas coisas? É isso que nos chama atenção. É isso que nós devemos atentar, porque muitas vezes estamos fazendo, estamos ocupando o nosso tempo, achamos que estamos servindo a Deus, mas Deus mesmo está de fora. Deus mesmo não está tendo prazer nessas coisas. Olhe ao redor, reconheça o julgamento de Deus. Capítulos 1 e 2, ele vai chamar a atenção desses detalhes. Nós vamos entrar lá depois, e eu gostaria que você estivesse acompanhando os estudos, porque nós vamos a perceber como que Deus aponta os erros, os detalhes do povo de Israel. E muitas vezes esses erros encaixam em nós, em nossos dias, já aqui em 2024.
A expressão assim diz o Senhor aparece 43 vezes. É como se ele quisesse demonstrar, né, mostrar, falar assim, olha, não sou eu que estou dizendo. Está vindo da parte de Deus. Eu estou apenas transmitindo. Assim diz o Senhor, não sou eu que estou dizendo. É como se Amós estivesse querendo provar aquilo que ele estava dizendo. Que aquilo vinha do Senhor. Então ele diz, assim diz o Senhor. Tem algumas passagens aqui que indicam, né, o lado campestre dele, indica a origem humilde e simples do profeta. Se você tiver uma caneta e quiser anotar os versículos, nós não vamos ler, porque vai tomando muito tempo. Mas está ali, ó, no capítulo 1, versículo 2, capítulo 2, versículo 13, capítulo 3, versículos 5, 8 e 12, capítulo 4, versículos 7, 9, 11 e 13, capítulo 5, versículo 8, capítulo 7, versículo 1 e 14, e no capítulo 8, versículos 1 e 5, fala da simplicidade dele veio do campo, um profeta, se fosse nos nossos dias, né, íamos falar que ele veio da agropecuária. Ele repreendia a prática da religião, cultua, oferta, rituais, liturgia, prega, canta, mas não há conexão entre a religião e a vida prática. O que é isso? Pregava-se uma coisa, cultuava-se uma coisa, ensinava-se uma coisa e fazia outra. A vida prática era totalmente diferente, vazia, sem demonstração de que era uma pessoa de Deus, uma pessoa religiosa, uma pessoa que temia ao Deus único e verdadeiro. Amós, seu nome, Amós, significa aquele que carrega o fardo. Aquele que carrega o fardo. Traduz a sua missão, né? Que coisa difícil. Mostrar para o povo de Israel que eles estavam errados. Mostrar para eles que, não, vocês estão fazendo sim, mas para Deus não está tendo valor. Que missão difícil. Porque ninguém gosta, né, de ser chamado a atenção. Ninguém gosta de ser falado assim, olha, muito bem, você está fazendo tudo, mas não está bom. Não é assim. Cancela, apaga, deixa, volta, prepara-te para encontrar. Nós percebemos ali, né, que Amós não veio de uma escola de profetas. Ele não é filho de profeta, nem da classe de profetas, nem da classe dos sacerdotes. Ele vem da classe de pastor da agricultura e da pecuária. E trabalhava no campo. O Jeroboão, o maior líder de Israel, um período de ouro. A administração dele ia muito bem, muitas coisas boas. O povo, em nossos dias, a gente ia dizer assim que estava nadando de braçada. Está tudo muito bem. Administrativamente, ele foi muito bem. As coisas iam bem durante o seu reinado. Só que espiritualmente, um fracasso. A estratégia para que o povo não saísse para adorar. Capítulo 2, o versículo 6, ele faz quase que com um suborno, né, para que eles não saíssem, para que eles ficassem ali. Para que eles cultuassem ali. Só que o culto deles, vazio. Culto deles, sem Deus. Deus fora. E no capítulo 5, quando nós chegarmos lá, nós vamos ampliar mais, mas já para a gente ir entendendo o contexto de todo o livro. Fala ali de que eles cultuavam, adoravam, mas se o culto não for acompanhado de uma mudança em mim, naquele que está cultuando, uma mudança de vida, uma mudança notável, não tem valor. Amor a Deus e ao próximo. Se isso não tiver em nós, saiba, não tem valor. É apenas um feito, nada mais. Não tem valor. Perante Deus, não. De 3 a 6, vamos dar uma esmiuçada aqui para a gente ir entendendo, para a gente já encerrar a introdução. Né? O capítulo 1 e 2 é o juízo de Deus às nações vizinhas e também as duas nações sua, né? Israel e Judá. Do capítulo 3 até o 6, ele vem tratando os pecados específicos de Israel,
Os pecados específicos cometidos ali pelo seu povo. Pecados mesmo, ele aponta, olha, é tal pecado. Esse e esse pecado. Vocês estão cometendo isso, isso e isso. Isso e isso está tirando da minha presença. Está afastando vocês. Do 7 até o 9, no versículo 10, visões e ilustrações e figuras que fortalecem ainda mais as profecias do profeta Amós. E no capítulo 9, do versículo 15, perdão, do versículo 11 até ele faz as mensagens sobre a restauração de Israel. Capítulo 3, o versículo 2 diz assim, ó, eu, Deus, né, falando, vos escolhi. Aí o homem fala assim, não, então eu fui escolhido por Deus, então eu estou tranquilo, tá tudo bem. Não é assim? Muita gente não tem pensado assim, não, mas Deus, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de bênção, estou tranquilo, não é? Esse Deus não vai ter coragem, esse Deus não tem, pelo amor que ele sente por mim, ele não tem capacidade ou condições, ou até mesmo, vamos dizer assim, ele não tem coragem de fazer isso, ele me ama demais. E o homem então diz, estou tranquilo. Mas não é bem assim não. Se você não tem uma vida aparente diante de Deus, uma vida sensata, uma vida que cultua a Deus, uma vida de paz com Deus, uma vivência com Deus, é vazio, não tem valor para Deus. Nós não podemos nos acomodar, achar que está tudo bem, achar que não vai ter nada conosco, achar que as coisas não vão acontecer conosco, achar que as coisas... Tá tudo bem, sabe? Não, imagina, não preciso disso não. Não, Deus sabe, Deus conhece, tá tudo bem. Não podemos nos acomodar de maneira nenhuma. Ele nos elege, está dizendo a palavra de Deus, que ele nos elege para a santificação. Buscai a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Buscai a santificação. Então nós temos, apesar de sabermos que somos incapazes, que somos fracos, falhos, mas nós temos que ter essa busca constante, esse preparo para encontrar com Deus. Buscai a santificação. Buscai a santificação. Esse é o tema da Bíblia. Converta-se e convertendo, buscai a santificação. Para Amós, o pecado é rebelião contra Deus. Ou seja, todo pecado que você comete, você está se rebelando contra Deus. Você é um rebelde contra Deus. No capítulo 5, versículos 14 e 15, ele vai mostrar como que restaura a vida. E o capítulo 4 ele diz, no versículo 4 e 5 ele diz, buscai e vivei. Buscai e vivei. Ou seja, nós temos que buscar esse Deus. Nós temos que preparar-nos para encontrar com Deus. Isso é fato. Isso é fato. Sabe? Isso não é apenas assim, vamos dizer, não, mas se fizermos tá bom, se não fizermos também tá bom. Não tem problema. Não. Buscai enquanto é tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E então o profeta aqui ele vai dizendo para que nós possamos nos preparar para encontrar com Deus. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Prepara-te, Gilmar. Prepara você. Prepara você. Você. Esteja preparado para encontrar com Deus. Nós vamos dar sequência ao livro de Amós, pensando em mais detalhes, a partir de entrarmos então nos capítulos subsequentes. Hoje apenas uma introdução, mostrando que Amós tem profetizado para aquele povo, mostrado a necessidade deles fazer um concerto, mostrado que não só porque eles diziam ou eles achavam que estando servindo a Deus estava tudo bem, mas o que nós estamos vendo aqui, né, é que não só a questão de estarmos achando que está tudo bem. Eu me preocupo porque tem gente que fala assim, ah não, mas eu fui para tal lugar porque lá eu me sinto bem.
Ah, mas sabe, lá, nossa, você tem que ver como é que é lá. Lá é demais. Eu preocupo com isso. Porque não é errado você se sentir bem. Muito pelo contrário, você tem que se sentir bem. Mas o que me preocupa é em que condições você está se sentindo bem. Porque o profeta Amós está chamando atenção exatamente para isso. O povo estava se sentindo bem, o povo estava cultuando, o povo estava fazendo. Diz ali que cultos pomposos, cânticos, liras. E o Senhor está dizendo, olha, nada disso me agrada. Nada disso me agrada. Ele não chegou a dizer assim, ó, tem uma parte ali que, sabe, ficou meio desvalorizado. Não. Se não estiver agradando, ele não estará lá. Somente isso. Simples assim. Cuidado com a forma, com a maneira de servir ao Senhor, com a exatidão da palavra de Deus. Não tire partes para te agradar. Não tire conteúdos para que você fale, não, mas essa parte aqui, olha como é boa, eu vou pegar para mim. Aí tem outra parte que você fala, ó, bom, essa parte aqui já não me agrada muito, então eu vou deixar de lado. Não faça isso. A Bíblia é um todo. Não é apenas assim, quando você vai comer um bolo, né? Você vai lá e parte um pedaço, pega aquela fatia, a fatia que lhe agrada, não é isso? Não é assim? Fatia que você olha, essa fatia que parece que tá... Mas você pega aquela fatia, pronto. A sua parte do bolo está ali. A Bíblia, Deus é um todo. Não pense que Deus é só amor. Deus é justiça. E a justiça dele não deixa com que o pecado, as transgressões, aquilo que você faz pelo seu próprio desejo, por torpe ganância, achando que você está fazendo certo, ainda acusa, aponta, fala, tá vendo como é que eles fazem? E dá risada. Cuidado, prepara-te para encontrar com teu Deus. Deus permitindo, no próximo estudo nós vamos entrar já no capítulo 1 e vamos ver mais detalhes. Tá? Por enquanto, por hoje é só. Que Deus ajude e abençoe para que nós estejamos aprendendo dele, né? E uma vez aprendendo, que possamos colocar em prática em nossas vidas. Tá bom? Por hoje é só. Que Deus nos ajude e nos abençoe.